E daí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou eu aqui de volta com o terceiro vídeo da série Tudo que eu sei sobre Jesus. E vou me sentar aqui nesse banco de praça pra gente poder conversar um pouco. A gente parou na parte do dilúvio, né? Opa, desculpa aí ter colocado a mão na câmera. A gente parou na parte do dilúvio. Então, o que eu posso falar para vocês agora? Depois do dilúvio, a terra secou-se, né? Então, outra parte que eu esqueci de mencionar é que, sabe, foi muita água, mas muita água mesmo. A água vinha de baixo também do solo, entendeu? A água vinha do solo. Vinha muita água, vinha água para tudo quanto é lado. E deu-se então o dilúvio. Depois disso, depois de lá uns 40 dias, eu não sei, mas enfim, Noé e sua família saíram da arca. Isso é, sua mulher, seus 2 filhos, aliás, seus 3 filhos e suas 3 noras. Rapidamente, então, era só eles que existiam na terra, entendeu? Era só eles que existiam na terra. Então, os filhos de Noé tiveram filhos que tiveram filhos e rapidamente se formou um grande número de pessoas, né? As pessoas não tinham televisão naquela época, vocês entendem o que eu digo, né? Então era filho para tudo quanto é lado e rapidamente a população foi crescendo. E então, agora sim, vem a parte de que os filhos dos homens se separaram dos filhos de Deus. Muita gente fala sobre os filhos de Deus como se fossem anjos e não tem nada a ver. Os filhos de Deus era quem praticava ali o que Deus queria. Os filhos dos homens já era quem fazia tudo errado. Então, os filhos dos homens se separaram dos filhos de Deus. Foi nesse meado aí, entendeu? Quando a população cresceu e tudo mais. Os filhos dos homens, isto é, os pecadores, eles se afastaram realmente, se afastaram. Ficou uma parte, as pessoas que eram fiéis a Deus, que eram poucos naturalmente, né? Em comparação dos filhos dos homens, os pecadores, que eram muitos. Então, esses filhos dos homens, os homens pecadores, eles resolveram fazer uma torre, uma grande torre, a Torre de Babel. Babel, o significado da palavra Babel significa confusão. E essa torre ganhou esse nome por causa que Deus confundiu a língua deles. Então ficou conhecido como Torre de Babel, a Torre da Confusão, né? Bom, estavam lá eles construindo a torre, né? Porque eles falaram o quê? A gente vai construir essa torre porque a gente quer saber as causas. O que aconteceu que veio essa enchente que destruiu a terra inteira? A gente não quer mais que isso aconteça e a gente vai chegar lá no céu para a gente saber o que está acontecendo, né? Bom, o intento deles também era ficar ali se gabando do seu grande poder e dos seus feitos e das suas obras e tudo mais. Muito bem. Então começaram a construir, mas Deus, então, é até um pouco engraçado porque essa torre que vai chegar no céu, né? Essa questão de chegar no céu, para eles era uma questão sei lá o que, né? Mas para nós a gente sabe que não existe nada lá em cima, né, cara? Então é muito louca essa questão, né? A
A gente sabe que pode chegar na Lua, que é muito, muito, muito alto. E é só a Lua. Eles não vão conseguir chegar onde Deus está, entendeu? Eles queriam chegar onde Deus está, queriam saber qual é a causa de estar acontecendo aquela enchente e tudo mais. Porém, como essas pessoas estavam ali se juntando e tudo mais, Deus falou, não, espera aí, isso já é demais. Então, quando eles estavam lá carregando o tijolo para cima, e passava para outro, que passava para cima, e passava para outro, depois vinha a argamassa, ia passando para cima, aí, nessa dinâmica toda, foi que Deus confundiu a língua deles. E eles já não se entendiam mais. Tá certo? Um falava uma coisa, outro falava outra, eles não conseguiam mais se comunicar. E a torre teve que ser posta de lado. Teve que ser esquecida, né? Então foi isso. Aí então, pronto. Essa foi a Torre de Babel. Depois disso, o que acontece? Depois disso, esses filhos dos homens, que eles procuravam ficar unidos para fazer as suas façanhas juntos, entendeu? Você me entende? Eles queriam ficar sempre juntinhos ali, vamos ficar todo mundo junto aqui e tal. Aí não, nessa história, eles foram obrigados a se separarem. Essas pessoas maus, esse grupo de pessoas maus, por causa que não estavam mais falando a mesma língua, foram obrigadas a se espalhar pela terra. Então, a população se espalhou pela terra. Ok? Passa-se algum tempo, então eu acho que chega a história agora de Abraão, né? A história de Abraão. Deus chama Abraão, tá certo? Eram poucas as pessoas que buscavam o verdadeiro Deus, que tinham ali, né, a essência, porque, como é que se diz? O paganismo, né? Paganismo, a adoração de deuses, eles adoravam, por exemplo, eles adoravam o sol, eles adoravam a lua, entendeu? Era isso que era a adoração deles. Então era um culto muito pagão e tudo mais. E eram poucas as pessoas que ainda preservavam o que elas preservavam? Elas preservavam o que Noé, porque Noé viveu 900 e tantos anos, e ele sempre falou para os seus netos e tataranetos e não sei quanta gente, Deus, ele me instruiu que a gente deve oferecer um sacrifício de um cordeiro, tá certo? Então lá, já depois da Torre de Babel, eram poucas pessoas que ainda guardavam este verdadeiro culto de, poxa, eu pequei, eu vou lá e vou pegar um cordeiro e vou matar esse cordeiro e vou oferecer em sacrifício. Tá certo? Eram poucas pessoas. E Noé, Abraão vivia no meio desta idolatria toda. Mas Abraão era hospitaleiro, né? A Bíblia diz que não era um cara, Abraão no caso, Abraão era um cara muito hospitaleiro, né? Isso agradou a Deus. Quando chegava alguém na sua casa, ele recebia e tudo mais, e aquela coisa toda, né? Enfim, desculpa, Abraão tinha um bom coração. Abraão tinha um bom coração. E Deus olhou para ele e falou, pô, eu vou escolher esse cara. Então Deus escolhe Abraão. E fala assim, Abraão, sai da tua parentela, sai desse lugar que tu está morando e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Noé juntou, tô com Noé na cabeça. Abraão juntou as trouxas e saiu. Saiu caminhando sem destino nenhum. É bom acrescentar que Abraão, ele tinha uma vida muito boa lá onde ele estava. Ele tinha um monte de boi, ele tinha um monte de ovelha, ele tinha um monte né?
Ele tinha um monte de servos e tudo mais. Mas então ele deixa essa terra e vai, porque Deus fala com ele. E Deus fala com ele de forma literal. É como se fosse uma pessoa que tem esquizofrenia, vamos dizer assim. Ele simplesmente escutou a voz de Deus, entendeu? Ele escutou a voz de Deus. E tu pensa que era só, Noé, vai lá e tal. Eu não sei, não faço a menor ideia. Mas a Bíblia diz que Deus falou com ele. Tá certo? Então, Abraão obedeceu essa voz e partiu. Então, por que a gente chama Abraão de pai da fé, né? Porque aí, já nesse ponto, ele já demonstrou uma fé tamanha, né, cara? Ele saiu, a mesma coisa você aí com a sua bela casa, com o seu belo carro, Deus fala pra ti, ó, simplesmente sai e vai andando por aí que eu vou te mostrar o caminho. Foi isso que Abraão fez. E agora, próximo vídeo, eu vou continuar daqui da onde eu parei. Então, não perca o próximo capítulo de tudo que eu sei sobre Jesus. Até logo, tchau.